Você vai ver no Sergipe Justiça de hoje. Passados 10 anos, o que mudou após a lei sobre drogas no Brasil? A violência física, sexual e psicológica no ambiente que deveria ser de acolhimento e proteção. E você vai ver também o divórcio extrajudicial como uma alternativa ágil para regularizar o fim de uma união conjugal. Um amor sem preconceitos e um sonho partilhado por meio da adoção. Direto da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, o programa Sergipe Justiça está no ar. Olha, a lei sobre drogas no Brasil aumentou as penas por tráfico e criou punições alternativas para usuários. Mas apesar da legislação ser considerada um avanço, ela é apontada como responsável pelo Brasil ser o 2º país no qual a população carcerária mais cresceu. A legislação nasceu para trazer um novo olhar sobre as drogas no Brasil. A nova lei foi recebida como um avanço com relação a legislações anteriores. A Lei 11.343 de 2006, ela é importantíssima porque ela vem para substituir uma lei de 1969. Então, durante 40 anos quase, a gente teve uma lei que já não atendia, né, historicamente as necessidades e aos cenários do país. A Lei 11.343 de 2006, ela avança no sentido de reconhecer paradigmas mais modernos, a redução de danos é um desses, ele vai fazer uma diferenciação maior entre usuário e traficante, então ele vai ampliar a pena para o traficante, mas ela vai, né, dizer que a pessoa que foi enquadrada como usuário, ela não pode mais ter pena restritiva de liberdade, ela vai prestar serviços comunitários, vai pagar uma multa. No entanto, ela apresenta fragilidades, ela não mostra, por exemplo, ou ela não aponta qual é a diferença do traficante e qual é a diferença do usuário. Isso fica num critério subjetivo. A lei instituiu o Sistema de Políticas Públicas sobre Drogas. A ideia foi a criação de um sistema de prevenção e tratamento. Sergipe, especificamente, em 2007, dá um passo importante em resposta à Lei 11.343 de 2006, que é uma articulação entre saúde e justiça, mais especificamente com a vara de execução e medidas em penas alternativas. A gente faz uma articulação para a realização do que vai ser chamado da advertência na Lei 11.343, para quem é pego, né, portando substância e é encaixado como usuário, que serviu para que a saúde apresentasse, assim como a justiça, práticas inovadoras no que diz respeito a penas alternativas e pessoas que fazem uso de drogas, com a formatação de um grupo operativo. Esse trabalho foi apresentado no Conselho Nacional de Justiça, foi apresentado em alguns espaços da saúde importante, como desenvolvimento de novas tecnologias para acompanhar esse cuidado. Um dos aspectos mais celebrados entre os setores mais progressistas foi inclusive o fim da pena de prisão para usuários de drogas. A nova lógica entendia que o usuário precisava sobretudo de cuidados de saúde no lugar de privação de liberdade, um olhar que reflete o senso comum das ruas. O usuário de drogas, ele não deve ser criminalizado, ele deve ser tratado, já que ele é que está na base da pirâmide ali do tráfico. E na medida que você tem um usuário que é tratado, naturalmente você acaba começando a atingir o traficante, que esse sim deve ser criminalizado. O Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça alerta credores sobre tentativas de fraudes no pagamento de precatórios. Como as listas cronológicas para os pagamentos são públicas, os fraudadores conseguem acesso aos dados e, a partir daí, abordam os credores com informações falsas. Caso alguém entre em contato, procure o seu advogado ou o Departamento de Precatórios do TJSE. Ao mesmo tempo que serve para desafogar a justiça, a lei do divórcio extrajudicial é um meio rápido e eficiente para regularizar o fim de uma união conjugal. Há uma década, os cartórios passaram a ser também um local para que o casal possa efetivar uma separação. Mas o cidadão precisa observar algumas restrições antes de procurar um cartório. Do ponto de vista mais detalhado, quem tiver interesse teria que consultar esses diplomas legislativos, mas de forma mais geral, é necessária a presença do advogado
que deve acompanhar as partes, pode ser um advogado para ambos, os cônjuges, não precisa ser um advogado para cada um, podem advogar a causa própria. Tem que trazer a documentação relativa aos bens, porventura vão ser partilhados, enfim. E aí toda essa análise de eventual partilha, proporcional, desproporcional, incidência ou não de imposto, vai ter que ser feito caso a caso, né? Mas é um procedimento simples que pode, dependendo da existência ou não de partilha, pode levar de 1 semana a 10 dias para ser feito. Ao mesmo tempo em que contribuiu para desafogar os fóruns, a legislação de 2007 disponibiliza ao cidadão um meio rápido, seguro e eficiente para os divórcios. A presidente do Instituto de Direito da Família, a Cássia Leles, nos explica que não é preciso nem aguardar prazos ao decidir pelo divórcio. O divórcio hoje, em razão da Emenda Constitucional 66/2010, houve uma alteração na Constituição Federal e, em razão dessa alteração da Constituição Federal, não há qualquer prazo para você que exija uma separação prévia. Então, você se casou, você já pode fazer o divórcio, E o que exigia antes, inclusive 1 ano de casamento e tal, na realidade, essa Emenda Constitucional, ela permite que qualquer pessoa, a mesma liberdade que você tem de casar, você tem a liberdade invertida de não permanecer casado, certo? Como diz o ministro Fachin. Então, é a ideia de que você é livre para casar e para permanecer casado, não exigindo qualquer prazo. A lei impõe a assistência do advogado para a realização do divórcio. Essa assistência serve para esclarecer as dúvidas de caráter jurídico e a minuta do acordo. No caso, é necessário a assistência de advogado, Pode ser um advogado só, para os dois, já que há um acordo, ou ainda que cada um seja assistido por seu advogado. Segundo os dados do Colégio Notarial do Brasil, desde o início da vigência da lei, mais de 400 mil divórcios foram lavrados no país. Uma lei que acompanha uma sociedade que vem diminuindo o tempo de duração dos casamentos. Hoje a média é de 15 anos, há 30 anos atrás era de 19. Eu descobri, tinha 28 anos, simplesmente apalpava, mas nunca ia imaginar que era um câncer, por causa da minha idade, também nunca tive histórico na família, deixei pra lá. Se passou 1 ano, aí meu esposo, vamos pro médico, vá pro médico, aí fui pro médico, fiz todos os exames, até então não sabia nem o que era um mastologista, vida muito corrida, trabalhando o dia todo, e passou despercebido. Fui pro médico, fiz todos os exames e o médico disse que ia fazer uma biópsia. Eu fiz a biópsia, fiz uma exerese de mama e com 15 dias depois o resultado saiu e deu uma neoplasia maligna. Eu estava em paz e a ficha ainda não tinha caído. No começo eu me achava muito feia, Você olha pra você, não tem cabelo, não tem sobrancelha, não tem nada. Tá totalmente branca, pálida, parecendo um papel. Começava a passar uma maquiagemzinha, usei lenço pouco tempo, não tinha vergonha de sair na rua careca, não tinha vergonha de jeito nenhum. Minha autoestima, depois ela foi se elevando aos pouquinhos. Minha família, meus colegas de trabalho, meus colegas pessoais, sempre que tô assim, tô sentindo isso, vá no médico, se cuide, procure fazer um exame, sempre tá ali atento. Porque tem aqueles casos que quando a gente descobre tarde demais, já não tem mais jeito. Então, enquanto você puder se cuidar, se cuide. Em instantes, as dúvidas da população sobre a definição de crimes culposo e doloso. A gente volta em instantes.